Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e chegamos ao episódio em que vamos tentar fazer uma espécie de paralelismo com a filosofia oriental e com estas particularidades adventícias no que toca à própria propriedade intelectual do Oriente. Tendo em conta que os episódios antecedentes foram todos eles muito focados na evolução e num aspecto até cronológico do pensamento ocidental, não é? Nós começámos com os pré-socráticos e assim sucessivamente numa tentativa efetiva de categorização dos pensadores que marcaram profundamente estes primórdios da filosofia. Quase exclusivamente todos aqueles que nós falámos foram gregos ou de certa forma relacionados com a antiga Grécia. Alguns deles eram macedónios, pronto, naturalmente que uns até estavam nas penínsulas itálicas, que até foi uma das escolas que nós abordámos, mas remonta tudo de certa forma à antiga Grécia. Agora vamos andar um bocadinho para trás a nível cronológico, daí se calhar ser necessário alguma espécie, não, tem que ser mesmo necessário quase na sua totalidade um contexto, uma contextualização histórica que leva consequentemente a entender como é que estas propriedades intelectuais e estas escolas de pensamento floresceram, porque a verdade é que nós vamos agora para o Oriente, mais concretamente para a China, ou pelo menos o que nós hoje consideramos e chamamos China, porque como nós vamos verificar, isto foi marcado, pelo menos estes tempos, vamos remontar até 1046 a.C., tendo em conta que a China é verdadeiramente absolutamente milenar, não é? na sua herança humanitária quase, e teve profundamente marcada por querelas e combates e batalhas e sucessões e traições, inclusivamente eunucos, aquilo teve um pouco de tudo e é bastante engraçado até a própria história de que um imperador virava imperador com 6 ou 7 anos, era influenciado pela corte deles, depois vinha outros e havia várias tribos diferentes, depois passou pelo feudalismo. Portanto, era realmente um período que foi muito marcado por uma discussão social tremenda. E nós vamos remontar à dinastia que marcou profundamente a intelectualidade chinesa e foi a dinastia que viu parir, de certa forma, a escola dos 100 pensamentos, que eram 100 ângulos de reflexão pelos quais se deveria ou poderia abordar o fenómeno existencial. Sempre com uma componente muito terrena, porque a filosofia na China, pelo menos, nasce de uma necessidade de governar aquele país tão dificilmente governável. Portanto, é claramente uma necessidade e não como Tales de Mileto, por exemplo, que faz uma reflexão quase puramente metafísica, tentar entender qual era o elemento primordial que caracterizava a natureza e a existência. Na China, claramente, é o contrário. É mesmo, vamos pensar na melhor maneira de nós desenvolvermos aqui algo que nos ensina a ser efetivamente benéfico nas nossas relações sociais e a compreensão do coletivo e do indivíduo. Portanto, nós vamos agora remontar para um período que se inicia precisamente para isso, né? Ou seja, em 1046 a.C., o Zhou, que depois deu nome a esta dinastia, nomeadamente a dinastia Zhou, Z-H-O-U, na nossa percepção romanizada, naturalmente, porque isto é mandarim. Isto era basicamente que era o Zhou. O Zhou era um indivíduo, né, que vivia na parte ocidental do reino e que depois conseguiu ganhar influência, crescer na sua preponderância social e acabou mesmo por derrubar a dinastia Shang na Batalha de Muyé. Estou-vos a dar precisamente este contexto, porque esta foi uma batalha entre os clãs Shang e Zhou, esse tal indivíduo que subiu. Sobre, naturalmente, o que indignava este clã Zhou de levar a tomar a iniciativa não foi propriamente uma vontade sequiosa de poder, mas sim porque o Di Qin, que era o último rei da dinastia Shang, tornara-se bastante cruel e um bocado implacável na sua frieza. Além do mais, gastava muito dinheiro em bebida e em jogos de azar e ignorava por completo as suas responsabilidades enquanto estadista e, lá está, a crueldade era realmente era impensável e isso levou a uma indignação geral que depois motivou este clã Zhou a derrubar o clã Shang no controlo dessa China ancestral, por assim dizer. Sob a dinastia Zhou, a China afastou-se do culto Shangdi.
Shangdi vinha precisamente do próprio clã Shang, não é? Que era a percepção intelectual religiosa que o clã acabou por adotar como filosofia do Estado, de certa forma. Esta era a filosofia do Senhor Celestial. E em troca, o clã Zhou trouxe a adoração de Tian. Tian, em chinês, é céu. E eles criaram precisamente o mandato do céu. Então isto acaba por caracterizar a espécie de religião ou idolatração metafísica, de certa forma, que acabava por ter uma ligação ou uma relação entre o transcendente e o terreno, porque neste mandato do céu, não é? É precisamente esta ideia de que poderia haver apenas um governante legítimo da China de cada vez, e esse governante reinaria como filho do céu, com a aprovação dos deuses. Portanto, é claramente uma daquelas filosofias onde se tenta estabelecer algum tipo de cumplicidade entre Deus e homem, para legitimar a superioridade de um homem face aos demais. Naturalmente que estamos a falar de 1046 a.C., mas todas estas civilizações milenares, naturalmente que tinham que, para conseguir legitimar e tornar incontestável as suas posições, eles tinham que ter alguma espécie de hereditariedade divina, e só assim é que eles efetivamente não iriam ser facilmente incomodados por eventuais opositores. E pronto, eles associaram uma panóplia de fenómenos climatéricos e físicos à justificação de eventuais injustiças no que toca a esta espécie de linhagem, que não era propriamente linhagem, mas lá está, se um rei governasse injustamente, ele poderia perder essa aprovação divina, e o que naturalmente resultaria da sua queda, e os presságios, ou pelo menos aquilo que preconizava essa queda, estavam intimamente relacionados com desastres naturais, fome, derrocadas. Isto eram tudo sinais de que o governante havia perdido o mandato do céu. Portanto, era assim que se percebia mais ou menos, e a legitimidade também estava um bocado pendente ali, ou pelo menos tipo ali numa língua muito, muito ambígua, não é? Bastava haver assim umas quantidades cheias. Agora estamos a começar, estou a gravar isto, estamos a começar a 2020, e o que não falta aqui são realmente calamidades atmosféricas e climatéricas, mais concretamente, né? Temos incêndios na Austrália, temos problemas nas Filipinas, ou seja, se eventualmente estas regras ainda determinassem quem efetivamente está no comando, seguramente que já estava a ser decapitado neste momento. Mas lá está, o mandato do céu, ao contrário daquilo que pode parecer, não exigia que o governante fosse de nascimento nobre e não tinha limitações de tempo. Não era, por exemplo, 4 em 4 anos, como dita os nossos procedimentos democráticos, não era vitalício também necessariamente, e não era esta linhagem monárquica que depois posteriormente também foi adotada. Portanto, apesar de ter uma relação íntima com Deus, não existe uma usurpação familiar por parte do trono, não é? E isto acabava por dar alguma justiça e por possibilitar, de certa forma, algum florescimento individual no que toca a quem está abaixo na pirâmide, não é? O primeiro período do governo Zhou, durante o qual o Zhou detinha o poder indiscutível sobre a China, é conhecido como o período Zhou Ocidental. E durante o período Zhou Ocidental, o foco da religião mudou do Deus Supremo, que era o tal Shangdi, para Tian, ou céu. E foram feitos inúmeros avanços, tanto em tecnologia agrícola, como também a criação do sistema feudal. E foi mesmo sob o sistema feudal que a monarquia começou a recompensar os nobres que prestavam a sua lealdade com grandes pedaços de terra, e isto levou naturalmente a mobilidade social, a distribuição de riqueza, a aproveitamento e produtividade. Portanto, com o tempo o rei naturalmente ficou mais fraco e os senhores do sistema feudal ficaram mais fortes, até que finalmente em 711 a.C., ou seja, este foi o período pelo qual durou esta dinastia, estamos a falar de 1046 a 711, houve um senhor feudal que conseguiu unir forças com um grupo invasor de bárbaros e acabou por matar o rei e iniciar outra dinastia ou outro período igualmente conturbado. Este ainda foi dos mais duradouros, por assim dizer. Durante a primeira parte do período Zhou Oriental, que é o chamado período da primavera e outono, o rei tornou-se menos poderoso e o feudal regional tornou-se senhor, até que restaram apenas 7 estados feudais poderosos e consolidados. Isto é mesmo sinal, não é? Naturalmente, aquilo que parecia ser uma ideia boa e naturalmente que foi, não é? Evidentemente, porque iria aumentar a produtividade agrária no aproveitamento dos terrenos, não é? E, de certa forma, aquilo que estava implícito
ilícito era se calhar a compra de lealdade a esses tais nobres, não acabou por funcionar, ter um desfecho inverso, no sentido em que as pessoas foram ficando cada vez mais poderosas e o Japão também atravessou por coisas bastante semelhantes, mas tinha sempre uma restrição, uma rigidez muito mais forte entre o shogun e os daimyos, que eram os senhores de guerra, mas já toda esta hierarquia tinha sempre uma componente bélica. Aqui não tem necessariamente. Aqui tem, facilmente se precipita para uma espécie de avareza, disputa de títulos, disputa de riqueza, e isto obviamente que teve um impacto profundo no desenvolvimento da filosofia oriental, mais concretamente na filosofia chinesa, até no próprio taoísmo, no legalismo, no maoísmo e no confucionismo. Isto são apenas 4 de 100 escolas de pensamento, mas todas elas tinham claramente uma conotação materialista, tanto no apego e no desapego recomendável, mas todos eles conceptualizaram isso da mesma forma que a nossa religião católica, derivada da judaico, né? Ou pelo menos até as duas, judaico-cristã, têm sempre essa conotação materialista, no sentido de já ter uma percepção monetária ou uma percepção transacionável e na diferenciação entre riqueza e pobreza. Portanto, é bastante interessante este contexto histórico, muitas das vezes, para, de certa forma, explicar não só a parte filosófica, porque essa é a abordagem temática do podcast, mas também porque é próprio taoísmo, não é? Temos que dar este contexto histórico, porque o taoísmo desdobra-se em filosofia e em religião. Portanto, nós temos que fazer esta ressalva inicial, esta espécie de preâmbulo histórico, precisamente porque isto acabou por ter essa implicação imediata. Isto, ou seja, ensina como viver uma vida e pega precisamente naquilo que caracteriza contextualmente os períodos em que a China estava a atravessar, e depois, ao mesmo tempo, também serve quase como uma espécie de religião na ideia do universo, na ideia de parte e todo, e aí já entra numa espécie de um debate mais ontológico, por assim dizer. Mas durante a segunda parte do período, por exemplo, foi mesmo chamado o período dos reinos combatentes, onde os Estados fortes disputavam o poder até que os Qin, ou Qin, não são os Queen de Bohemian Rhapsody, evidentemente. Os Qin, eu posso estar a dizer mal porque isto é chinês, eu não faço a mínima ideia, eu estou a ver aqui versões romanizadas dos nomes, portanto não sei se a pronunciação está correta. E eu que estou a estudar japonês sei perfeitamente que o que se lê e o que se fala vai uma distância ainda significativa, pelo menos no que toca aos nossos esforços ocidentais de romanização dos mesmos. Mas foram estes Qin que conquistaram esses estados todos e criaram uma dinastia unificada. O desenvolvimento durante este período Zhou incluiu o uso crescente de infantaria, uma tendência para a burocracia e projetos de grande escala, o uso do ferro sob o bronze e o desenvolvimento intelectual e filosófico. Tão pressuroso e tão significativo foi este desenvolvimento intelectual e filosófico que deu a criação dessas tais escolas dos 100, a escola dos 100 pensamentos, não é? Mas lá está, a própria burocracia deriva de uma das escolas de pensamento, que é o legalismo, que tem a ver com esta ideia de normas e regras, que ao mesmo tempo é uma espécie de sombra do confucionismo, porque o confucionismo também tem a normatividade moral, também é excessiva em regras e formas, e nós no próximo episódio até vamos nos debruçar mais concretamente sobre o confucionismo, porque ainda é profundamente marcante e está bastante atual na própria China e da forma como a China até se tem desenvolvido, porque a China efetivamente é uma civilização disfarçada de Estado, ou uma civilização disfarçada de país. E o próprio prelúdio civilizacional que acabou por marcar estas constantes guerras e batalhas que a China foi passando ao longo das suas dinastias revela bem que estamos a falar de algo absolutamente monumental em termos de população, tamanhos, diversidade geográfica, também passam lá 3 rios. Uma das razões pelas quais eles também fazem questão de controlar o Tibete, porque não queriam que fosse controlado pela Índia. 3 dos principais rios da China nascem lá, quantidade de cordilheiras, todas elas também bastante diferentes, uma diversidade tremenda, minorias étnicas, aquilo é uma civilização. Portanto, é evidente que o próprio confucionismo ainda está marcado porque realmente tinha esta ideia do que o coletivo é mais preponderante que o indivíduo. O legalismo também tinha de certa forma, mas parte de uma predisposição de que o ser humano é intrinsecamente mau, mas tudo a seu tempo já vamos falar mais concretamente
sobre isto. Mas lá está, os avanços desta dinastia, tanto a nível intelectual e filosófico, foram, se calhar, a propriedade ou a herança mais relevante da própria dinastia em si, além de alguma estabilidade naturalmente, mas para o legado da humanidade, este é o que realmente merece ter um grande destaque, até porque, olha, por exemplo, A Arte da Guerra, que é o livro que ainda hoje é lido até por empresários, esta ideia de como combater, esta ideia de como estar à frente do adversário, esta ideia de estratégia relativamente ao conflito, que a Arte da Guerra, que é atribuída a Sun Tzu, foi escrita ou foi redigida esta obra precisamente durante este tempo. Portanto, isto foi realmente um tempo, ou pelo menos um intervalo de tempo nesta China antiga, de altamente prolífero em reflexão e em pensamento intelectual da organização estadual, em avanços bélicos. Portanto, merece mesmo bastante atenção em particular. E este período viu mesmo o desenvolvimento desses tais movimentos filosóficos que se originaram nas 100 escolas de pensamento da primavera e outono. Mencius desenvolveu ainda mais a filosofia confucionista que já vinha de trás, como nós dissemos, e nós vamos falar melhor sobre no próximo episódio, expandindo as suas doutrinas e afirmando a bondade inata do indivíduo e a importância do seu destino, porque isto é bastante presente no Confúcio. E é interessante ver logo o paralelismo que existe com esta ideia socrática da bondade, da consciência pesada se eventualmente agirmos mal. Portanto, é muito interessante agora começarmos a fazer estes paralelismos todos com estes 6 ou 7 episódios que temos para trás, todos eles focados quase no pensamento da antiga Grécia, e estabelecer agora pequenos paralelismos relativamente a esta análise mais epistemológica ou terrena da filosofia oriental. O taoísmo, o legalismo e o moísmo, eu disse moísmo da bocada, mas era moísmo que eu queria dizer, ou moísmo, não tenho bem a certeza, é melhor se calhar confirmar, mas acho que é moísmo, tornaram-se mais desenvolvidos ainda, e a escrita arcaica também deu lugar a uma forma muito mais reconhecível da escrita chinesa. Também é interessante ver a evolução da própria do próprio desenvolvimento do caractere chinês, ou o caractere em mandarim, naturalmente. Isto, mandarim, não sei se é mandarim ou se é melhor dizer chinês, porque mandarim depois vem da etnia Han, que ainda hoje são chamados os chineses de gema, por assim dizer, que isto também foi uma dinastia posterior, não adianta estar agora a falar muito sobre isso, mas há muitas línguas também no chinês, naturalmente, o mandarim é o oficial, mas tens cantonês, tens bastantes coisas, naturalmente, também é interessante ver como eles escrevem e que o kanji realmente simbolizam uma ideia, é bastante interessante. Mas estes avanços filosóficos e intelectuais serviam mesmo para se perceber como é que se governa melhor e como é que se consegue desenvolver relações sociais verdadeiramente benéficas entre os indivíduos que compõem essa sociedade, não é? Portanto, não havia grandes preocupações em termos de metafísica, a religião estava, ou pelo menos estas filosofias, tinha a ver com uma forma de gestão interna a nível social. A religião era sempre esta forma de legitimar o poder de uma forma quase inquestionável, não é? Esta ideia de mandato do céu, o Tian e o Shangna, portanto, mais preocupado em termos filosóficos era realmente esta necessidade, esta urgência que eles precisavam esta urgência por maneiras eficientes para governar o país, que era extremamente desafiante. Portanto, embora o confucionismo e o taoísmo, e isto é fazer outra ressalva antes de abordarmos concretamente o taoísmo, embora o confucionismo e o taoísmo sejam aquelas que realmente mais profundamente marcaram a antiguidade chinesa e que ainda hoje se revelam atuais, por assim dizer, e ainda com bastantes adeptos relativamente a isto, mesmo o taoísmo é evidente, não é? O yin e o yang ainda nos preenche até a nível de cultura pop e tudo isso, e o confucionismo ainda consegue justificar muitas das atitudes governamentais e estaduais que a China ainda vai adotando relativamente aos seus cidadãos. Uma das filosofias que foi realmente mais importante para esse período inicial era o legalismo. E o legalismo sustentava que os humanos eram intrinsecamente maus e precisavam de ser mantidos em linha por um Estado forte. E estamos a ver como isto também ainda caracteriza de certa forma a ideia de coletivo estadual chinês, não é? Ainda se vê estes resquícios filosóficos no que toca a entender que existe uma tendência corruptiva do próprio ser humano que lhe é intrínseca, e daí a necessidade de um Estado implacável na sua aplicação de justiça e nas suas características punitivas e coercivas, não é? Portanto, embora o legalismo assegurasse que as leis deveriam ser claras e públicas e que todos deveriam
deveriam estar sujeitos a elas, também sustentava que os governantes tinham poder supremo e deveriam usar discrição e sigilo para permanecer no poder. Portanto, de acordo com o legalismo, o Estado era muito mais importante que o indivíduo. E os legalistas acreditavam também que a sociedade se devia esforçar para dominar outras sociedades. Ainda eram expansivos na sua ideia quase imperialista. Isto era o legalismo e foi uma escola de filosofia absolutamente preponderante na altura da dinastia Zhou e que manteve, de certa forma, a sua relevância ao longo dos tempos. E eu sinto, olhando para a China e para o cenário atual, apesar de eles não estarem muito intervencionistas no que toca a políticas de gestão nacional dos países com que eventualmente façam comércio, porque eles estão realmente muito ativos a nível comercial, mas a nível político ou social não têm grande preponderância, nem grande intervencionismo, nem vontade de o fazer, até consideram um bocado extentário essa ideia de direitos humanos, porque a visão deles do mundo é totalmente antagónica e diferente da visão ocidental, isto é evidente para eles, até com algum escárnio que eles veem em movimentos de Free Tibet e a condenação por parte da comunidade internacional relativamente ao que estão a fazer aos uigures, lá a minoria étnica muçulmana chinesa, porque efetivamente eles têm outra visão do mundo e ainda aqui se vê esta escola de 100 pensamentos, uma destas é o legalismo, né? E é reveladora de que efetivamente eles tinham o confucionismo é de certa forma a sombra deste legalismo, atenção, porque os legalistas podem ser divididos em três tipos. O primeiro está preocupado com o Xi, ou o que quer dizer o investimento da posição de governante com poder em vez da pessoa e a necessidade de obter fatos para governar bem. A segunda dizia respeito a Fá, que eram leis, regulamentos e padrões, ou seja, isto significa que todos eram iguais sob o governante e o Estado era governado por lei, não por um governante, ou seja, é lei, não é o governante que determina nem faz o seu juízo imparcial ou subjetivo da situação, é a lei que determina isto. E tanto temos que fazer a comparação com as leis que existiam na altura. Naturalmente que os gregos já tinham algumas, mas estamos a falar de um equivalente temporal, por exemplo, aos draconianos, ao Código Hammurabi. Portanto, estamos a falar dos estadistas chineses que já estão a refletir sobre esta componente jurídica a instrumentalizar, de certa forma, as decisões e eventuais arbitrariedades no panorama jurídico, ou seja, é a lei, não é o governante. Isto é um bom avanço a nível, no que toca comparativamente a todas as outras sociedades que ainda se estavam a manifestar de uma forma muito tribal. Até as próprias monarquias ainda têm uma apreciação pessoal tremenda nos desígnios e basta pensar no absolutismo, não é? No L'état c'est moi de Luís XIV, onde é precisamente ele é que determina as coisas, nem há juízes nem nada. Portanto, o terceiro foi o conceito de Shu, ou a tática para manter o Estado seguro. Ou seja, o legalismo estava geralmente em competição com o confucionismo. Esta terceira do Shu, pronto, como dá, não é preciso expandir muito, não é preciso fundamentar muito mais, porque é realmente a segurança. E a lei também tem que permitir essa segurança da comunidade. Mas o legalismo estava geralmente em competição com o confucionismo, que defendia uma relação justa e recíproca entre o Estado e os seus súbditos, mas também principia axiomaticamente o confucionismo na ideia de que os homens eram intrinsecamente bons. Olha, isto é radicalmente diferente do princípio do legalismo, não é? E com isto chegamos realmente, viemos antes agora, a um pensamento que também era totalmente revolucionário e não era tão necessariamente a pensar no coletivo e no indivíduo e na moralidade, mas era um pensamento muito mais transcendental no que toca à apreciação de como devemos viver uma vida e qual é a nossa relação com a natureza. E este filósofo foi tremendamente importante neste período. Foi Lao Tzu, que também é chamado de Lao Tzu, que fundou o taoísmo. E foi mesmo durante este período de confucionismo que o Lao Tzu aparece. E o Lao Tzu, de certa forma, é uma figura um bocado lendária e mitificada. E não se sabe verdadeiramente se ele realmente existiu. Isto é uma grande incógnita, porque, ao que parece, o Lao Tzu era uma espécie de um ermita. Inicialmente ele ajudava e facilitava como administrador durante uma dinastia, provavelmente da dinastia Shang. E quando se estava a ir embora para um período de reclusão, houve algum conselheiro de corte que o pediu para
apontar os seus pensamentos, apontar tudo aquilo que ele sabia, porque parecia-lhe e tinha conhecimento que ele era um homem sábio, então queria de certa forma ver exteriorizada essa reflexão ou esses pensamentos sobre a vida. E isto é verdadeiramente o mito de Lao Tzu, que se diz que se eventualmente nasceu por volta de 604 a.C., e deixou a sua casa. Aliás, não foi dinastia Shang, naturalmente, isto pode ter sido dinastia Zhou, isto enganei-me ali quando precipitei-me, e lá está, foi convidado pelo guardião da cidade para escrever os seus pensamentos, e ele escreveu um livro que é o Tao Te Ching, e nunca mais foi visto depois da escrita desse livro. E portanto aqui, antes de iniciarmos e nos debruçarmos sobre as componentes do taoísmo, é preciso entender que temos o taoísmo filosófico, que é o Tao Chia, que é com base no princípio da razão suprema, de acordo com os textos de Lao Tzu e Zhuangzi, e o taoísmo religioso, que é o Tao Chiao, que incide sobre a forma de alcançar a imortalidade. Isto já é quase um paralelismo ao budismo e a ideia do universo e da imortalidade e reencarnação. Portanto, o que nós vamos falar aqui é do taoísmo filosófico. E o taoísmo é uma filosofia de vida e uma religião chinesa milenar na qual o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, pois ele faz parte dela. E aqui já estamos a ver muitos paralelismos com esses pensadores pré-socráticos, com a ideia de Heráclito, com a ideia de... O taoísmo é muito engraçado porque tem paralelismos muito grandes com o Empédocles. Se bem que o Empédocles fala de os 4 elementos, lembram-se no episódio nós falámos, também fala da ideia de amor e caos, as duas forças, acaba por ser um paralelismo muito engraçado e não está muito longe da ideia de Yin e Yang, e é bastante interessante ver o quão coincidente possa ter sido dois pensadores tão distanciados um do outro conseguirem efetivamente ter estes princípios tão semelhantes. E um princípio básico do taoísmo é que o Tao é algo que não se diz, não se escreve, não se descreve, mas sim sente-se. É muito mais fácil ser sentido do que ser explicado. Mas uma tradução apropriada para Tao é caminho ou jornada. Estas são as traduções mais apropriadas. Mas a ideia é muito mais ampla do que essa. Muito mais ampla, até o próprio Lao Tzu afirma que está bem longe da nossa capacidade de compreensão racional humana, daí não haver sequer necessidade de nos esforçarmos por tentar conceitualizar esta filosofia. Ou pelo menos esta força, não é filosofia, esta força, isto que é o Tao. Mas para chegar mais perto do Tao, o único caminho possível passa pela intuição, ou seja, pelo inconsciente. Mas a essência desse conceito é justamente ela um mistério, algo que é muito dificilmente compreendido. Porque o que é esta intuição, o que é este inconsciente, o que é esta naturalidade, o que é estas coisas... Portanto, é muito, muito difícil conceitualizar o que é que se passa aqui, o que é o Tao. Os japoneses até têm bastante... É engraçado que os japoneses têm uma coleção de propriedades intelectuais orientais, que é, vão buscar um bocado ao taoísmo, vão buscar um bocado ao confucionismo e ao budismo, depois ainda tem a hereditariedade e a shintoísta, mas dentro desta ideia do zen, do taoísmo, é muito interessante que eles fazem os haikus, que são poemas que não têm qualquer tipo de relação racional em si, não são consequentes, são desapegadas intelectualmente, e é precisamente porque o Tao pede logo para esta nudez intelectual relativamente à análise sensorial e que se preocupa em sim, o seu contemplador, na apreciação e a saborear o sentimento em vez de o estar a tentar definir e diagnosticar. Não podemos ser obcecados pela definição. Portanto, o Tao basicamente lembra-nos que a vida acontece por si só e que no fim do dia não temos qualquer controle sobre ela. E por mais doloroso que isto possa parecer num primeiro momento, a verdade é que somos apenas uma peça minúscula no meio de um universo infinito. E ele afirma mesmo no Tao Te Ching que nós somos todos parte de um todo infinitamente maior. Portanto, nós temos esta relação, quase esta sintonia com um todo, somos uma parte integrante deste todo. E uma vez que reconhecemos que existe um todo, ou seja, uma força maior que rege a natureza e está totalmente fora da nossa zona de influência, que é o tal Tao, não faz mais sentido termos o desejo de controlar a vida, já que essa é realmente uma batalha perdida, não há necessidade de termos que querer controlar. Portanto, uma das maiores componentes é a postura de não interferência, ou o Wu Wei, que quer dizer em chinês a não ação. Isto é um princípio, é outro princípio fundamental do taoísmo.
taoísmo, que é o abandono utópico de desejo, de ter controle sobre as coisas. Portanto, o conselho ou a recomendação do Lao Tzu é observar a vida e fluir sem demonstrar resistência. E nós estamos a falar de taoísmo quando nós já refletimos bastante sobre ele na nossa primeira temporada, quando nós estamos a falar sobre o amor, o risco, a liberdade, a existência. Se não estou enganado, acho que falo muito sobre o taoísmo, ou é no episódio 3 ou no episódio 4, portanto convido a verem esse episódio. E esse ainda tem visual, ainda me podem ver a falar, aqui só estão a ouvir. Mas uma das parábolas que melhor ilustra isso é a parábola do agricultor chinês. E o taoísmo está cheio de parábolas lindíssimas, tipo, para explicar, de certa forma, com histórias, para explicar estes conceitos tão complexos às vezes, e tão misteriosos, e tão difíceis, porque há histórias do género, ele foi plantar, foi regar a planta quando voltou, chegou ao Satori, coisas deste género. Mas há uma parábola muito interessante, que é a parábola do agricultor chinês, que eu já contei na primeira temporada, no episódio 3 ou no 4, que é a parábola que é o agricultor chinês que tem um cavalo. Eu vou contá-la também outra vez, só para quem não ouviu, quanto aqui. Então era um agricultor chinês que tinha um cavalo para lavrar a terra. E um dia ele lavrava a terra juntamente com o seu filho, mas só tinha um cavalo para efetivamente poder instrumentalizar aquela força de efetivamente para ser mais eficiente, não é? no cultivo da terra. Só que um dia o cavalo fugiu e desapareceu. E a vizinhança foi muito rápida a lamentar coletivamente esse abandono do cavalo. Então chegou ao pé do agricultor e disse: ai, que pena, que coisa terrível que lhe foi acontecer, como é que vai sobreviver agora sem cavalo, vai ter que andar a fazer vai ter que usar a sua própria força, e o seu filho, naturalmente, com o desgaste físico que irá ser para vocês, coisa horrível. E o agricultor respondeu: talvez. Passado uma semana, o cavalo que tinha fugido regressa com mais 4 ou 5 cavalos selvagens. E a vizinhança, no mesmo ímpeto com que tinha ido lamuriar-se junto do agricultor, desta vez foi celebrar a boa nova. Então disseram: que maravilha, coisa fantástica, agora tem 4 ou 5 cavalos para ajudá-lo a labrar a terra, vai ser muito mais poupado, vai ter muito mais resultado assim, vem aí períodos de abundância seguramente, coisa maravilhosa. E o agricultor respondeu: talvez. Passou-se mais uma semana e o filho, que estava a tentar domesticar um dos cavalos selvagens que tinha acabado de chegar, não conseguiu, e o cavalo deu-lhe um coice e partiu-lhe a perna. E, da mesma forma, a vizinhança apressou-se para lamentar coletivamente o que tinha acabado de acontecer. Então eles disseram: coisa terrível que lhe aconteceu, o seu filho que ajudava, que justificava muito o seu sustento, que estava tão vital, pode agora nunca caminhar da mesma maneira, se calhar até vai ficar marcado para a vida, coisa horrível. E o agricultor chinês respondeu e disse: talvez. Passado mais umas semanas, a tropa, o exército chegou à aldeia e começou a recrutar todos os jovens de 18 e 17 anos que tivessem saudáveis. Portanto, todos os jovens naquela aldeia foram recrutados, menos o filho do agricultor, pois ele estava com a perna partida. E aí, naturalmente, que toda a gente, com alguma angústia, aproximaram-se do agricultor e felicitaram pela boa nova de poder ter preservado o filho e porque ele possivelmente não iria morrer nessa guerra tão inútil. E, naturalmente, que o agricultor respondeu: talvez. Ou seja, a parábola poderia dar continuidade, e a resposta vocês já devem estar a adivinhar que nunca iria variar, iria sempre ser constante, porque realmente nunca se sabe se do bem poderá gerar mal e do mal poderá gerar bem. Mas isto é um pouco, acaba por encapsular de certa forma esta ideia do Tao e do Wu Wei e desta serenidade no fluxo da jornada, por assim dizer. Ou seja, temos que deixar as coisas acontecerem com naturalidade, não temos controle sobre a vida, não vale a pena tentar simular ou ter a ilusão de que a controlamos, porque existe toda uma imprevisibilidade relativamente à vida e ao fenómeno que nos regulamenta, por assim dizer. Portanto, mais vale observar a vida fluir sem demonstrar qualquer resistência ao que acontece, sofrer naturalmente, amar também, mas tudo no espectro é fenómeno da existência em si. Portanto, não existem sentimentos
sentimentos errados, simplesmente existem ações erradas. Portanto, se o ódio estiver lá, sente o ódio, rema contra o vento, mas reconhece que o vento está lá. Mas para termos um dos episódios que seguramente complementa muito bem este, são o episódio 3 e o 4, portanto eu recomendo mesmo a irem ver, porque eu agora aquilo que estou a falar está a ser muito mais técnico comparativamente a toda a aventura intelectual que temos esses dois episódios que estão mais focados no tema amor e não tão concretamente sobre o taoísmo. Mas para o taoísmo, os opostos coexistem. Isto é outro dos princípios fundamentais, que é o princípio do yin e do yang. Ou seja, os opostos coexistem e complementam-se e até contribuem para o fortalecimento um do outro. E aqui é que está um paralelismo, uma espécie de um paralelismo bastante interessante com essa tal ideia de amor e caos de Empédocles, que nós vimos, o filósofo dos 4 elementos. Mas aqui são dois, o yin e o yang, o bem e o mal dentro do bem, o bem dentro do mal. Portanto, o yin é emocional, passivo, amoroso, emotivo, sensível, receptivo, submisso, alegre, flexível, espontâneo, fluido, expressivo, cuidador, cauteloso, intuitivo, contemplativo, que fala, paixão, seguidor, indutivo e indireto. E o yang é o racional, o ativo, o poderoso, o lógico, o duro, o assertivo, o dominante, o confiante, o organizado, o disciplinado, o paciente, o contido, o aventureiro, o corajoso, decisivo, atuador, o que ouve, força, líder e dedutivo e direto. Ou seja, isto basicamente são a mesma característica, mas uma característica manifestada em diferentes espectros. Aqui claramente contraria um pouco a ideia da virtude estar no meio de Aristóteles. Portanto, é estes opostos que se complementam e um está relacionado com o outro, não é? O emocional com o racional dentro do emocional, o emocional dentro do racional. Um não vive sem o outro, necessitam um do outro. Portanto, segundo esta ideia, cada ser, objeto ou pensamento possui um complemento do qual depende para a sua existência. E esse complemento existe dentro de si. E assim é que se faz essa tal dedução de que nada existe no estado puro, nem na atividade absoluta, nem na passividade absoluta, mas sim em transformação contínua. E aqui estabelecemos mais um paralelismo, provavelmente, com esta ideia de Heráclito e com a ideia de Heráclito, mais concretamente, e também um bocadinho com a ideia de Platão, mas pronto, não vale a pena estar a trazer Platão para aqui, porque ele tem esta ideia do mundo sensível e do mundo das ideias. Mas pronto, além disso, qualquer ideia pode ser vista como o seu oposto, quando visualizada a partir de outro ponto de vista. Portanto, é neste sentido que a categorização serve apenas a conveniência, não é? Estas duas forças do Yin e Yang eram a fase seguinte do Tao, que é o princípio gerador de todas as coisas, de onde surgem e para onde se destinam. E esta doutrina é de uso corrente na medicina tradicional chinesa, a doutrina do Yin e Yang e do Tao. Ou seja, para o taoísmo, tudo aquilo que precisamos está dentro de nós. Acho que outra frase célebre do Lao Tzu era precisamente: posso conhecer o universo, para conhecer o universo não preciso de sair do meu quarto. Esta ideia de que a transformação interna, ou seja, as verdadeiras respostas estão dentro de nós, e leva-me logo para aquela frase ou aquele aforismo poético que diz que viajar não consiste em descobrir novas paisagens, mas sim em ver com novos olhos. Ou seja, a transformação ocorre dentro de nós, não de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora pode nos influenciar, mas na análise derradeira somos sempre nós cá dentro que procedemos a essa transformação interior. Portanto, este é que é o desafio verdadeiro de resistir à pressão do exterior, do mundo sobre o nosso ego. Isto é o que nos acaba por desconectar de nós mesmos e que nos afasta da nossa essência. Portanto, temos o ego e o estado puro, o eu puro, que é essa ligação, essa conexão com o Tao. Portanto, nós temos que sair do eu egoico para realmente conseguirmos enxergar aquilo que efetivamente é transcendente e nos relaciona, e percebemos que somos uma parte de um grande todo, de um universo infinito. Portanto, a intuição que nos é nata e aquilo que aprendemos a começar a notar os sinais, né, enviados pelo nosso inconsciente, são os melhores recursos para nos ajudarem nessa reconexão com o nosso eu superior, que é o eu ou o self do Jung, do Carl Jung, o psicanalista. Isto é interessante, que faz logo esses paralelismos. E o Carl Jung gostava muito do taoísmo, portanto é sempre interessante fazer esta pequena vénia ao psicanalista, igualmente preponderante no desenvolvimento intelectual e tudo, na ideia da sombra,
tão preponderante quanto Freud no que toca na criação da psicanálise. Mas lá está, não é fácil isto, evidentemente. E eu sou-vos muito sincero que inicialmente, quando fiz as minhas abordagens de taoísmo, tinha grande vontade de conhecer, e é fascinante e recomendo a todas as pessoas a se interessarem pelo budismo, pelo confucionismo, pelo Tao, porque realmente é bastante interessante a filosofia de desapego, as ideias orientais, mesmo o hinduísmo, do Bhagavad Gita. Mas é um bocado, inicialmente digo eu, não digo que agora já esteja completamente retificada esta minha visão, mas continuo a achar que é um bocado pretencioso, ou pelo menos parece-me ser um bocado pretencioso esta ideia, mas é interessante. Se calhar um filósofo que pode criar uma mensagem muito ocidentalizada do que efetivamente se passa no taoísmo e no zen e no zazen é o Alan Watts, portanto recomendo bastante. Mas mais que tudo, vejam o 3º ou 4º episódio do Palavra de Honra, que ele fala muito sobre, complemento muito bem, ou pelo menos ilustro muito destes raciocínios que estamos a ter, não é? Aqui. Portanto, não é? Quando nós reconhecemos o funcionamento desta dinâmica de intuição que nos é inata, este processo torna-se um pouco viciante e caímos nessa tal armadilha intelectual de nos sentir iluminados o tempo todo por essa intuição, ou de confiar excessivamente nessa intuição e de sequer até trabalhar para justificar eventuais ações que nós queremos ter. Portanto, com o tempo percebemos que ao tentar forçar esse processo é o primeiro passo para que ele não funcione. Portanto, a melhor forma de despertar a nossa intuição é justamente não pensar nela e deixar que ela flua naturalmente. Quando aceitamos que a vida flui, o acaso passa a ser o nosso aliado. É esta a ideia. É esta a ideia de não nos preocuparmos muito com o que nos está a acontecer no momento presente. E isto obviamente que é bastante difícil, mas é altamente libertador, porque quando uma pessoa está num momento adverso, se ela refletir que efetivamente também isto irá passar, melhor. Aliás, esta postura filosófica na antiga China que ajudou bastante os chineses a superar as anexações, por exemplo, dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, ou mesmo durante a Guerra Russo-Chinesa ou Sino-Chinesa, na invasão da Manchúria. Os japoneses cometeram até alguns atentados no sentido de mortes e uma espécie um comportamento quase genocida, e os chineses tinham sempre esta resiliência de que também isto iria passar, esta resiliência derivativa deste taoísmo, desta ideia do acaso, desta ideia, e isto é muito complicado porque realmente não podemos ter um mínimo de ego, se tivermos um mínimo de ego vamos estar a empecilhar esta verdadeira resolução iluminadora e transluzente que é o facto de deixar fluir sem grande apego, sem nos queremos apropriar dos momentos, sem querer tentar controlar cenários e desfechos futuros. Portanto, a doutrina taoísta acredita que não se deve tentar entender as estruturas da natureza e sim sujeitar-se às leis naturais. Daí o facto de ser norteada ou guiada por estas 3 grandes joias que seriam a compaixão, a moderação e a humildade. Portanto, o taoísmo é isto, no fundo, é este desapego total, é esta ideia, é muito mais complexo que isto naturalmente. Eu não quero ter a pretensão, ou pelo menos a arrogância de dizer que em 50, 60 minutos consigo descrever uma religião. Estou-vos a dar aquilo que eu considero essencial a ser comunicado, mas isto não deixa de ser uma transmissão racional do entendimento de algo que é puramente sensorial, porque o taoísmo defende mesmo a suavidade, o relaxamento e a flexibilidade, no sentido em que considera estas características bem mais eficientes e harmoniosas que a força e a rigidez. E o exemplo sempre recorrente na filosofia taoísta é a água. E é sempre a filosofia, tudo é uma analogia para a água. Aliás, a natureza é sempre um elemento altamente frutífero em analogias e metáforas, e tudo consegue ser metaforizado com a natureza no que toca na análise taoísta. Mas principalmente a água. É daí que vem esta ideia quase proverbial de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Que nós traduzimos desta forma no nosso ocidente, mas é esta ideia das gotas de água, que quando caem constantemente sobre uma rocha, conseguem um dia perfurá-la, apesar da água ser muito mais mole que a pedra. Do mesmo modo, com a idade avançada, os seres humanos costumam perder os dentes, que são duros, mas retêm as gengivas, que são moles. E isto também mostra que o fraco e mole são superiores ao duro e rígido. Portanto, segundo o taoísmo, devemos ser flexíveis nas nossas atitudes e nas nossas opiniões, precisamente como a água que se adapta ao ambiente em que está. E nisto, naturalmente, falamos de um aquário, de um rio, de um oceano,
dos diferentes estados que a água atravessa também, não é? O gasoso, líquido, sólido. Portanto, isto é a água, é analogia para as nossas vidas, que nós não devemos estar apegados egoicamente a nada daquilo que nós achamos, nem à nossa própria identidade. Nós não devemos achar que nos conhecemos. Nós devemos ser adaptáveis. Devemos ser como a água. Não é porque nos deram um nome e nós carregamos ali montes de características para esse nome, de que de repente somos alguém e temos alguma lealdade para esse alguém que desenvolvemos. Nós temos é que seguir o caminho do Tao, o caminho do universo, a jornada. Isso é que é a nossa verdadeira identidade, essa parte integrante de um grande todo harmonioso. Portanto, teremos que ser como a água. Isto é o que nos diz Lao Tse, naturalmente. Portanto, o Lao Tse aconselha mesmo as pessoas a procurar imitar a água, também no sentido em que sempre flui para os locais mais baixos. E ele faz esta analogia precisamente numa forma de organização social, porque ele diz que as pessoas deveriam mesmo procurar colocarem-se nas posições mais baixas da sociedade, numa espécie de castidade ou de pobreza, porque isto era uma forma de evitar disputas por cargos e privilégios. Portanto, a nível social, isto traria mais paz à sociedade e a nível pessoal, isto traria tranquilidade. Isto lembra-nos logo para as ideias de Epicteto, que dizia que a verdadeira riqueza não consiste em ter várias posses, mas sim em ter poucos quereres ou poucas vontades. Ou seja, esta ideia de desapego total no que toca ao ter e no apego ao que toca ao ser. Portanto, o Lao Tse diz mesmo no Tao Te Ching que a riqueza é para ele o que é para o sábio. Aliás, ele diz assim: a riqueza é para o sábio o que ele faz pelos outros. Portanto, é mesmo esta ideia de riqueza que ele fala e de uma forma extensiva na sua obra, se bem que aquilo está tudo feito tem um número até minimamente reduzido de capítulos, mas ele diz mesmo que devemos imitar a natureza e sermos generosos, dando sem esperar receber nada em troca, porque ele afirma, e isto é observável, evidentemente, que a natureza oferece-nos abundantes recursos naturais sem nos exigir nada em troca. Portanto, a nível pessoal, este comportamento é o comportamento mais benéfico para as pessoas, porque nos vai trazer amigos, e a nível coletivo e vai-nos fazer evitar estas disputas por riquezas e vaidades e narcisismos. Portanto, aqui mais uma vez volto a parafrasear Lao Tzu, no sentido em que a riqueza é para o sábio o que ele faz pelos outros. Portanto, são todos estes pontos ou estas ideias que são verdadeiramente princípios fundamentais e essenciais para se entender o taoísmo. Mas lá está, a sociedade também costuma valorizar os mais inteligentes e os cultos. Isto nesta ideia de que temos duas maneiras de entrar numa floresta. Ou entramos na floresta com um exercício analítico e começamos a nomear e intitular as folhas, observamos as árvores, os diferentes contrastes, texturas, ou temos a simples ideia de sensorial de entrar na floresta e apreciar aquilo que está a ocorrer. Portanto, segundo o taoísmo, deveríamos, ao contrário, procurar ser cada vez mais simples, pois se nós acumularmos conhecimentos, isto vai nos levar ao afastamento e ao distanciamento do homem do seu estado original da perfeição e da pureza. Portanto, a simplicidade e até o desapego intelectual são vindicados. Isto é que são sinais de verdadeira sabedoria no taoísmo. Mais ainda, que isto é um claro choque ao confucionismo, que é, segundo o taoísmo, o excesso de normas e proibições demonstra a decadência moral de uma sociedade, pois o homem virtuoso faz o bem de uma forma natural, espontânea e sem a necessidade da existência de regras. Portanto, se uma sociedade tem de criar muitas regras, é porque ela está corrompida. Segundo a doutrina taoísta, o excesso de regras é inútil, porque ela apenas estimula e apenas vai incentivar os criminosos a inventar novas formas de trapacear ou de contornar as leis. Portanto, o governante ideal para Lao Tzu deveria governar através do seu exemplo pessoal de humildade e de não interferência, e não através da imposição de normas aos seus cidadãos. Ora, isto choca imediatamente com o confucionismo e com o legalismo que nós também vimos para trás. Portanto, isto são os pontos, ou pelo menos os alicerces da filosofia taoísta, mas mais interessante ainda são precisamente as parábolas e as histórias. Existem inúmeras, e no episódio 3 e no episódio 4 eu cheguei a falar também da parábola da vaca, portanto, por isso é daí a recomendação que acho que é um bom complemento para este episódio 19 da segunda temporada, já a contemplar a segunda temporada. Mas uma das melhores parábolas, que era, por exemplo, a parábola que chegava a ilustrar até um dos pensamentos mais ousados do Carl Jung, e nós já falámos dele para trás, do psicanalista, é a parábola da sincronicidade. E eu
passo a contar essa parábola, que é bastante interessante, porque lá está, volta a ilustrar com força a relação e a intimidade entre o sujeito e o todo, entre a parte e o todo em que o Tao está a falar. Portanto, durante um período de uma grande seca, um mestre taoísta foi questionado por membros de uma aldeia se ele poderia ajudar a trazer a chuva para os seus campos que estavam estupidamente secos, não é? Estavam excessivamente secos. Portanto, eles confessaram mesmo que já tinham tentado muitas outras abordagens, já tinha tentado muitas outras abordagens antes de chegar até ele, mas todas elas não tiveram sucesso. Daí esta necessidade deles falarem com o mestre taoísta para ver se ele efetivamente sabia um pouco mais, ou sabia um ritual, ou uma cena, uma feitiçaria qualquer. O mestre naturalmente concordou em vir e pediu uma pequena cabana com um jardim para que ele pudesse cuidar, lavrar e tomar conta dessa terrinha, não é? durante alguns dias. Portanto, passaram-se 3 dias e ele foi cuidando do jardim, não fazendo propriamente rituais especiais ou pedindo mais algumas coisas aos aldeões. No 4º dia, a chuva começou a cair na terra árida. Quando perguntado como ele tinha alcançado tal milagre, o mestre respondeu que ele não era responsável pela chuva. No entanto, ele explicou que quando ele chegou à aldeia, ele sentiu a desarmonia dentro de si mesmo. E todos os dias, enquanto cuidava do jardim, ele voltava um pouco mais para si. Quando o mestre se voltou a equilibrar, a chuva veio naturalmente. E lá está, parece ser altamente esotérico, no sentido em que como é que é possível um indivíduo ser responsável pela chuva, se eventualmente... Parece, obviamente, mas esta é uma das histórias favoritas do Carl Jung, precisamente por isto. Porque o Jung acreditava que as crenças taoístas espelhavam a sua própria compreensão daquilo que chamamos de consciência pessoal, é apenas uma percepção parcial de um todo maior. Portanto, para o Carl Jung, quando nós estamos verdadeiramente conscientes do que é o ego, do que é o que esconde o ego, da ideia de sombra, da ideia do eu superior, esta é apenas uma percepção parcial de um todo maior a nível cosmológico quase. E que havia maneiras de abrir a mente, conectando-nos com o inconsciente coletivo, permitindo-nos acesso a ritmos universais mais amplos, a sentir quase estas engrenagens universais. E a partir desse emaranhado frutífero podem surgir eventos paralelos, como o que acontece entre o mestre taoísta e a chuva ao cair nesse 4º dia. Portanto, o Jung chamou e apelidou estas aparentes coincidências de sincronicidade um princípio psicológico que trata a atitude interior da pessoa como inseparável dos eventos que ocorrem no mundo. Daí esta ideia de imaginário coletivo e de humanidade. E daquilo que ocorre no mundo a nível climatérico é consequente da desarmonia dos indivíduos e da falta de percepção de consciência pessoal e acesso a essa parte. Portanto, um mestre taoísta não fez a chuva cair. Em vez disso, o Carl Jung acreditava que havia processos paralelos nos quais os eventos externos espelhavam a atividade psíquica. E com isto, recomendo vivamente a darem continuidade à descoberta de parábolas taoístas, e eu só consigo vos dizer o prazer incomensurável que me deu fazer a pesquisa para este episódio, porque efetivamente é bastante interessante e deixa-nos sempre com um sorriso bem rasgado, porque parece sabedoria, soa a sabedoria, tem sabor a isso. Estão a perceber este tipo de parábolas? E espero que tenham gostado e que daqui consigam atalhar por muito mais que o taoísmo vos pode dar, e todas a beleza nestas parábolas todas, e o próprio livro do Lao Tzu, Tao Te Ching. Portanto, estou ansioso por ver os vossos comentários e eventuais observações e apreciações sobre isto. Muito obrigado, e Lao Tzu fez-me lembrar mais uma vez que efetivamente estamos no ombro de gigantes. Sou uma chama sem parecer selo e vemo-nos no próximo episódio.